Isso. Justiça seja feita, já estamos gravando, teremos testemunha, né? Eu acho que a gente acaba sempre conversando bastante, porque acho que tinha, até pelo próprio espaço acadêmico, né? Antes o espaço Sim. acadêmico, antes era um espaço de conversa, né? E hoje, Uhum. quando a gente tem, mesmo nos espaços presenciais, eles se tornaram espaços de menos conversa, né? De menos encontro caótico. Eu me lembro em 97, eu não sei se eu já falei isso, que em 97 a Hum. gente se encontrava quando eu fazia psicologia na USP, lá em Ribeirão, a gente às vezes o professor encanava e a gente ia para a cantina e vendia cerveja e cigarro na cantina naquela época. E a gente sentava, eu fumava John Player Special. A gente ia, eu tive uma aula com um professor de psicofarmacologia, o Graef, tomando cerveja. Tomando cerveja na Olha isso. cantina, sabe assim, tomando cerveja, fumando John Player e na cantina. Era um negócio assim surreal, né? Hoje, imagina, Surreal, como surreal. assim uma aula tomando cerveja? Sim, vendia cerveja de faculdade, tomava cerveja. E a gente tinha aula e às vezes fazia prova. O professor, tinha um professor de antropologia, Geraldo Romanelli, sensacional. Ele dava a prova pra gente, falava, prova isso daqui, os almoços estão aqui, estão na minha sala até as 4. E daí a gente sentava em grupo, olha que loucura. A gente discutia os textos. E daí cada um pegava o seu Olha isso. maço, caneta, e quando a gente discutia os textos, a gente discutia os textos na hora do almoço, almoçando, tomando cerveja. E daí falava, bom, já deu, né? Precisa entregar até as 4, agora é 1h30, tá bom, vai cada um para um canto, e me levava cerveja. E escrevia a sua redação de antropologia e entregava. E depois continuava bebendo. Aí essa é a prova. E era uma coisa assim, era tão orgânico, era tão. Não tinha pecado Então, naquela cerveja. Não tinha sim. pecado naquela cerveja. Era uma cerveja libertadora, né? É uma... Nossa, agora seria inimaginável. Agora, sei lá, daria cadeia para todo mundo, para o professor, para os alunos, para todo mundo, tráfico de drogas, sei lá, Sim, né? E era um sim. negócio natural pra gente. Sim, a gente não era, era normal, né? Enfim, Já fomos mais livres. já fomos mais livres, viu? Saudades É. dos riporongos, né? O mundo era mais livre. Vamos nós, estamos aqui na unidade 6 do nosso livro de Henri Crutzen, Ecopsicanálise. A gente está nessa página 6, ela não numerada, mas equivale a 156. E se tudo der certo, pode ser Evoé, talvez, Oxalá, a gente chegue a 170. Vamos ver. E aqui na unidade, no capítulo 6, leia o romance Crash de Jean Ballard e imagine o roteiro de um filme. Você sai de carro à noite, escolhe algum outro carro, de preferência estacionado, e sem ninguém dentro, calcula o melhor ângulo para bater nele. Depois abandona os carros danificados no lugar onde foram batidos. Você produziu o roteiro para uma memória do futuro na ecologia escura. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, se não me engano, e parece que virou um filme, né? O estremecimento das asas de uma borboleta. Quero acreditar que é uma citação direta à teoria do caos, né? Quando uma borboleta bate a asa no Oriente, um furacão, não sei aonde, né? Que é, inclusive, que dá nome ao filme O Efeito Borboleta, do Ashton Kutcher, né? Aí a teoria do caos. Então vamos ver o que, que o Crutzen, que já traz uma salada, no bom sentido, eu acho essa salada muito. Essa salada de fruta que ele faz muito saborosa, né? Ele traz uma salada de vários atravessamentos, de várias áreas, né? Aquilo que ele estava falando, né? Ele entende que a psicanálise é ampla e traz conceitos diversos. Acredito que aqui ele vai trazer a teoria do caos também. Já falamos da teoria dos sistemas não lineares, do caos, da complexidade e da geometria fractal em outros lugares. Crutzen em 2018, 2020, 21, 23. Essas teorias da nossa época influenciaram bastante várias áreas de saberes humanos e encontraram espaços de desenvolvimento cada vez maior nas ciências naturais e humanas. Destacamos o seu interesse na psicanálise contemporânea e não vamos voltar aqui sobre esses pontos que foram amplamente detalhados anteriormente.
Todavia, parece-nos importante retomar aqui alguns pontos que atravessam essas teorias, na medida em que elas têm uma posição privilegiada para poder abordar hipóteses explicativas sobre os fenômenos ecológicos com os quais vivemos e convivemos sem nenhuma volta possível. Lembremos aqui que essas teorias científicas apareceram depois da Segunda Guerra Mundial e oferecem oportunidades ímpares para ampliar, ofereceram, né? Talvez fosse melhor, ímpares para ampliar nossa visão sobre nossa situação neste século XXI. Podemos seriar aqui algumas abordagens que não constituem pontos de vista independentes nas áreas de conhecimento que entram em conexões múltiplas para a descrição e o entendimento desses eventos que a ciência normal, com 62, deixava de lado, considerados como pouco significativos. É o Thomas Kuhn, né, que tem aquela coisa da mudança de paradigmas científicos, tal, 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 que revoluciona o modo de pensar a ciência, e que é muito utilizado, inclusive, contra o Popper para entender a psicanálise como ciência, já que a psicanálise funciona não exatamente como o Popper gostaria, né? Enfim. Temos, em primeiro lugar, a teoria dos sistemas nossa, Bertalanffy, teoria dos sistemas Bertalanffy, não conheço. 68, Capra, eu acho que é o Fitchon Capra, né? 96, Kelso e Shapiro, 2015, com as noções de redes de auto-organização, de atratores, de pontos de ponto de bifurcação. Só voltar no número aqui, Ciência Normal citando Kuhn, dedicamos, no livro dele de 2018, páginas sobre o pensamento de Thomas Kuhn, suas ideias sobre revoluções científicas. Os autores escolhidos aqui só constituem uma pequena amostra da literatura enorme sobre esses assuntos. Também na psicanálise, cada vez mais autores se interessaram por essas abordagens e uma bibliografia mais exaustiva pode ser encontrada em Crutzen, 2008, 20, 21, 23. Beleza. Continuamos. Temos também a teoria do caos, Gleick, Ruel e Katke, né, no 87, 91 e 92, respectivamente. Com as noções de não linearidade, a teoria das estruturas dissipativas, Prigogine e Stengers, 79, Mark Starlow, 2011, a complexidade, Wolfram, 2002, Holland, 2014, a autopoiesis, nossa, que louco, Maturana e Varela, 1980, e a geometria fractal, Mandelbrot, 82, Mark Starlow, 2008 e 2020. Fica realmente muito difícil entender as mudanças ecológicas que estamos atravessando sem considerar essas noções novas que essa ciência do século XXI já trouxe para o nosso entendimento. Redes. Ah, será que teremos uma coisa, uma pegada deleuziana aqui? Veremos, né? Uma coisa micelial, né? Redes. Sem o conceito de rede, fica difícil pensar os acontecimentos globais que estamos encarando hoje com a crise climática. Sandra, tá tudo bem aí? Os gatos estão se matando? Qualquer coisa fala, viu? Dá uma aguinha. Tá bom. Sem o conceito de rede, fica difícil pensar nos acontecimentos globais que estamos encarando hoje com a crise climática. As circulações que essa noção permite deslocam o foco sobre uma pluralidade de efeitos não lineares que precisam ser pensados dentro dessa multiplicidade e complexidade para adquirir um sentido. Assim, a noção de rede já entrou em nossos modos de pensar com a chegada da internet e do World Wide Web, né? WWW, que é a rede web mundial, world de. A gente fala rede mundial de computadores, mas worldwide seria rede de todo mundo, né? Rede do mundo todo, né? Desde os anos 80. A questão é saber como essa noção desloca de maneira radical alguns automatismos de pensar que temos sobre a noção de construção do saber e, particularmente, do saber psicanalítico. Tchananã! Deleuze e Guattari, 76, já tinham chamado a atenção de um ponto de vista filosófico sobre essa dimensão, com o conceito de rizoma. Aí, tal do rizoma, né, no Mil Platôs, né, um texto sensacional, que é um texto que eu acho que é obrigatório para todo mundo, né? Filosofia, história, literatura, psicanálise, todo mundo tem que ler o Deleuze. Para amar, para não gostar, mas tem que ler. Não é inevitável, incontornável. O rizoma do Deleuze é aquela pedra no meio
dos hominídeos em 2021 que percorre todo o filme, né? É o rizoma, né? O modelo de pensar a psicanálise permaneceu sempre muito vertical, com a ideia de princípios fundamentais sobre os quais o edifício será construído, e a metáfora arquitetônica tão cara a Freud encontra aqui sua aplicação mais resistente à mudança. Sob a Roma moderna encontra-se a Roma barroca, e sob a Roma barroca encontra-se vestígios da Roma antiga. O mais originário está embaixo, pedra fundadora ou alicerce estrutural para a construção que é sempre vislumbrada como vertical. A partir das primeiras pedras, construímos de maneira linear, vertical e progressiva os andares do edifício conceitual. Tal foi o modelo utilizado implicitamente na construção da psicanálise. As críticas apontam para uma área ou outra, ou tal subconjunto do conjunto maior, mas o princípio de construção nunca foi realmente questionado. Retomando a citação aqui, vamos retomar aqui alguns conceitos descritos anteriormente no curso 2018, algumas modificações. Tá, beleza. Lacan foi talvez o pensador da psicanálise que mais se aproximou desse questionamento, com sua primeira topologia gráfica, na qual a noção de circuito foi destacada. O grafo do desejo apresenta uma rede simplificada, com circulações, permitindo seguir as vicissitudes do desejo através de alguns pontos-chave, pensados como estruturais. Mas Lacan não dispunha do conceito de sistema dinâmico. Naquela época, infelizmente, abandonou essas aberturas que o retorno a Freud tinha providenciado com a construção dos sistemas L e da cadeia L, inspirados pelas noções de cibernética. O estruturalismo e o Zeitgeist dos anos 60 o levaram cada vez mais para uma formalização extrema e desencarnada da psicanálise, apesar de múltiplas referências tentando dar lugar a uma libra de carne. Lacan, 62, 63. O novo paradigma é a rede e funciona sem noção de conceito fundamental, numa revogabilidade e circulação permanente. Não sem muitas críticas, mas acho que é nesse livro aqui, inclusive, tem um psicanalista lacaniano, bastante famoso, brasileiro, né, chamado Jorge Forbes, né? Eu acho que é nesse livro que ele vai falar isso, Inconsciente e Responsabilidade, a Psicanálise do século XXI. Várias ressalvas ao pensamento do Forbes, mas, justiça seja feita, ele é um dos caras que está cantando essa bola mesmo, falando assim, olha, a psicanálise no século XXI, ela precisa ser pensada além, é uma psicanálise que ela tem que ir além da questão do nome do pai, né? Essa coisa do lugar falocêntrico, né? Como uma cidade em que essa circulação do falo é muito maior. Então, esse próprio lugar, até em mecanismos de análise mesmo, né? Como o lugar do sujeito suposto saber, essas coisas mudam de paradigma no século XXI. Realmente, coisas a serem pensadas, e nesse caso, o que o Forbes traz pode ser interessante também, né? Com todas as ressalvas a certos agenciamentos do Forbes aí. O novo paradigma de rede funciona sem noção de conceito fundamental, numa revogabilidade e circulação permanente. A questão não é mais saber quais são as ideias fundamentais, mas qual é a circulação possível e com o sistema, e como um sistema pode lembrar-se dos movimentos e dos deslocamentos pela sua própria auto-organização. Por exemplo, a noção de objeto muda de lugar para tornar-se nexo de relações. Não existe mais um mundo com uma coleção de objetos, mas os próprios objetos são redes de relações. Capra 96,5. E essas redes são aninhadas em outras redes, como veremos. O esquema adaptado de Capra, né? A e B. Temos como exemplo o cérebro com a rede neuronal, mas existem muitas outras, como redes moleculares, corporais, familiares, interfamiliares, profissionais e por aí vai. Outro exemplo é a árvore, como rede entre vários elementos das raízes ao tronco, os galhos, as folhas, e já percebemos como essa rede vai conectar-se com o ecossistema, a luz para a fotossíntese. Do outro lado, a árvore faz parte de uma floresta, onde as raízes de umas encontram as de outras e constituem uma rede dentro do solo e da terra. O filme Avatar
2009, de James Cameron, ilustra esse fato de maneira muito poética e trágica quando a árvore sagrada dos Na'vi, povo do planeta Pandora, é destruída pelo exército dos humanos. Ao sair do modelo vertical do edifício, nosso próprio pensamento já mudou e nossas colocações tomam lugar de dentro de uma rede, junto com os elementos observados pela nossa própria observação, como já integrada no processo no qual não existe mais um observador e um observado. Claro que esta única noção de rede já muda a nossa concepção da transferência e dos acontecimentos durante o encontro, ou não, da sessão analítica. Nessa abordagem, as diferentes ciências são equivalentes e não existe mais um modelo não existe mais um modelo mais fundamental, como o da física, por exemplo, para explicar o mundo, mas uma circulação permanente dentro de redes de relações de níveis hierárquicos diversos, como da célula ao tecido, ou da mente ao social, ou da química à psicologia, sem que haja alguma prevalência de um sobre o outro. É isso daí que ele está colocando, lembra bem a estrutura do pensamento do que diz o George Forbes mesmo, né? Como que a gente vai entender, inclusive a psicanálise, num mundo em que o nome do pai perde o seu sentido de falo original, né? E acaba migrando, circulando, e você tem múltiplas possibilidades formativas distintas, simultâneas, né? Uma forma de rede, de tecido e tal. Nessa abordagem, diferentes ciências são equivalentes e não existe mais um modelo mais fundamental, como o da física, relações de circulação permanente, dentro de redes de relações de níveis hierárquicos diversos, como a célula ao tecido, mente ao social, da química à psicologia, sem que haja alguma prevalência de um sobre o outro. A questão vai ser de lugar, e isso já implica o nível hierárquico em que um processo pode acontecer. O mesmo pode ser agora pensado nas teorias psicanalíticas, que de repente se encontram localizadas em um novo espaço, de onde qualquer conceito pode se tornar operacional em função das coordenadas de uma situação particular num contexto particular. Já podemos ouvir as críticas de relativismo absoluto, em que nada significa mais nada, seria proferido como signo de perda de consciência. Mas a questão não se coloca nesse lugar que já foi. O ponto é que estamos jogados num mundo como funcionamento, num mundo cujo funcionamento cada vez mais confirma essa visão e nos convida a conseguir pensar o pensamento de rede em redes plurais, auto-organizadas e hierarquizadas. Em termos de política, uma das propostas mais saudáveis, talvez, de se pensar em rede, é, por exemplo, o próprio partido que se denomina Rede, né? Que talvez seja o partido de questão ambiental mais séria que tem no Brasil, né? Que é o Rede Sustentabilidade, né? E que, se não me engano, o partido Rede Sustentabilidade usa, se vale de um lema que é aquele lema africano, né? Aquele dizer, aquela máxima africana que é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? Nesses termos, como é que a gente pensa uma psicanálise onde esse eu só é eu porque todos nós somos? Talvez não mude nada, no final das contas é isso mesmo que é a psicanálise, né? Você só é porque todos são, né? Enfim. As realimentações e a auto-organização. Na teoria dos sistemas, os conceitos de realimentação e de auto-organização são cruciais para entender o funcionamento dos vários níveis intercruzados. Essas noções permitem a abordagem da crise climática e ecológica de maneira renovada no entendimento da ciência atual. O tipo de organização que vamos encontrar é oriundo da evolução das teorias cibernéticas que apareceram no fim da Segunda Guerra Mundial com a noção de realimentação, feedback. Um laço de realimentação é um arranjo circular de elementos ligados por vínculos causais, no qual uma causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço, de modo que cada elemento tem um efeito sobre o seguinte, até que o último realimenta, feedback, o efeito sobre o primeiro elemento do ciclo. A consequência desse arranjo é que a primeira articulação, entrada, é efetuada pela última, saída, o que resulta na autorregulação de todo o sistema. Capra 96, página 59.
Esses processos de realimentação podem ser produtivos ou negativos. São sistemas de controle muito importantes no organismo, que ajudam a preservação do equilíbrio e da homeostase de nosso corpo. Eles providenciam regulações de duas maneiras diferentes. A realimentação positiva, basicamente, é um processo no qual os produtos finais de uma ação causam um aumento da ocorrência dessa ação num laço de realimentação. Obviamente, isso vai aumentar a ação original, que vai crescer com o laço de realimentação. Já a realimentação negativa, que acontece quando os produtos finais têm uma ação inibidora sobre a ação original e diminui ou para essa ação Esses processos são muito importantes nos sistemas biológicos. Por exemplo, todo processo de parto funciona com a realimentação positiva em relação aos hormônios, como a oxitocina, que ajuda o útero nas contrações. A amamentação funciona também como uma realimentação positiva, com produção de hormônio prolactina. Os ecossistemas são igualmente organismos vivos, mesmo que sejam numa escala maior das hierarquias sistêmicas. Com a intrusão dos comportamentos de destruições recorrentes ao meio ambiente, vários processos de realimentação positiva funcionam, aumentando de maneira catastrófica, fora de controle, os elementos que compõem os ecossistemas do planeta, na medida em que esses processos não são mais regulados pela realimentação negativa, que pode inibir e trazer de volta a necessária homeostase do sistema. Talvez, desse modo, seja um modo interessante de explicar, por exemplo, as enchentes no sul. Né? Você só tem realimentação positiva do sistema de chuva e não a negativa, né? Você tem uma massa de ar seco aqui, por causa da laninha, tal, enfim. Né? E não só, mas enfim. Temos aqui alguns exemplos de realimentações positivas soltas no nosso planeta, citados por Dodds, 2011, página 20 e 21. Os incêndios florestais em um aumento muito significativo nesses últimos anos. A destruição das florestas impede o tratamento do CO2 pela ação biológica e botânica das florestas e realimenta assim o aquecimento global, diminuindo também a capacidade das florestas de refletir o calor. O metano congelado no Oceano Ártico, bilhões de toneladas que pode ser liberado na atmosfera com aquecimento e derretimento das calotas polares. E o metano é 25 vezes mais potente que o CO2 para produzir o efeito estufa. O permafrost das tundras, que contém um terço do carbono ligado ao solo do planeta, que ao derreter pode liberar o gás na atmosfera. Diz que o permafrost já lascou bonito já, né? Permafrost já começa a ser tratado no verbo no passado já, né? O gelo polar derretendo, o que implica mais calor sendo absorvido do que refletido, já que o gelo tem uma taxa de albedo mais alta. A gente vai ver essa nota aqui, mas eu acho que essa taxa de albedo está ligada à questão do que eu chamaria como um leigo de efeito de espelho, né? Do gelo, né? Diz que o gelo, as calotas polares no seu tamanho mais saudável, funcionam como grandes espelhos brancos que refletem a luz do sol. Uma vez que você não tem mais a camada de gelo, você tem terra e água, então você tem trechos que absorvem mais a luz do sol, transformando, né, a luz em ultravioleta, e daí já viu, danou-se. Né? É isso mesmo, taxa de albedo, produção? Vamos ver. Coeficiente de reflexão de uma superfície. Olha lá, eu acho que é isso mesmo. Né? E outro, o comportamento humano que entra nesse movimento. O aquecimento global implica mais calor, que implica mais uso de aparelhos de climatização. Então, o uso de energia, deixando uma pegada de carbono maior e então aumentando o próprio aquecimento global. Né? Realimentação positiva mesmo, né? Feedback positivo. Ou seja, podemos imaginar que a espiral de realimentação positiva entra em aceleração e que nossos comportamentos participam desse movimento ao aumentarmos o consumo de energia no nosso cotidiano. O processo de realimentação negativa tem um efeito regulador, ao contrário da realimentação positiva, que pode produzir essas acelerações graves, como podemos enxergar na crise ecológica.
Quando a realimentação positiva pode levar para um crescimento exponencial e um desequilíbrio do sistema, a realimentação negativa tem um efeito equilibrante, de volta para um estado balanceado do sistema. Assim, no caso da realimentação negativa, o processo é iniciado para trazer o sistema de volta para uma situação homeostática, de equilíbrio, como, por exemplo, quando a temperatura do nosso corpo é elevada demais. Nesse caso, entre outros mecanismos, o centro regulador de temperatura do nosso cérebro vai ativar as glândulas de produção de suor para ajudar a regular a temperatura do nosso corpo. Deixa eu só ver aqui o do permafrost, né? O permafrost ou pergelíssolo, deve ser. Mas se for pergelíssolo, deveria ter. Tá em português, não é latim? Porque tem que ter um acento, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Se é pergelíssolo, é pergelissolo, eu não sei. Se for proparoxítona, precisa ter acento, gente. Olha lá. É uma camada formada por gelo, rocha e matéria orgânica que se encontra abaixo de 0 grau por pelo menos 2 anos consecutivos na região da Ártica e Antártica. Já não te pertence mais. A realimentação é reconhecida como uma autorregulação necessária quando se trata de pensar os seres vivos. Essa característica vai ser essencial para entender o organismo vivo nas suas redes sistêmicas e seus contextos. O contexto é uma noção essencial nas passagens de um nível hierárquico para outro, entre as redes situadas dentro de outras redes. As propriedades encontradas dependem das circulações entre os diferentes níveis considerados. O contexto é a recursão dos sistemas nos quais o sistema que estudamos é aninhado. Beer, 1980. Já a linguagem também necessita de uma reformulação, na medida que não serve à transmissão de nenhuma informação. A linguagem não transmite informação e seu papel funcional é a criação de um domínio cooperativo de interações entre falantes através do desenvolvimento de um enquadre de referência comum, embora cada falante haja exclusivamente dentro do domínio cognitivo, onde toda verdade última é contingente à experiência pessoal. Maturana, 1970, página 50. O modelo do cérebro como computador e o ser humano como processador de informações resistiu durante muitos anos, até as neurociências crescerem e mostrarem que o cérebro não funciona dessa maneira. Não existe programa e regras pré-determinadas e as informações não são armazenadas em caixinhas em alguma localização. A noção de rede e de conectividade generalizada parece ser muito mais o funcionamento dos cérebros reais com uma habilidade de auto-organização que não se encontra em nenhum computador. Aliás, isso me lembrou, tem um vídeo, depois se eu lembrar eu ponho no grupo lá, do Nicoleles falando sobre inteligência artificial, que é muito legal, e que ele explica que a inteligência artificial, ela só é artificial, mas ela não é inteligência. Ele falou, as máquinas não têm inteligência, ele falou, e duvido que venham a ter. O que nós temos são algoritmos de produção, são associações, cadeias algorítmicas de produção, de pesquisa, de apresentação de resultado a partir de estimativas. Não, não é criação. Não é um Beethoven, não é um Mozart, não é um Picasso, enfim, né? O ser humano é capaz de fazer arte, né? Ou a gente pode acreditar mesmo no Chico Science, né? Que diria, né? Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? No disco no antes do Afro Ciberdelia, né? Aquele primeiro, né? Do Chico Science, Nação Zumbi. Mas o que é a auto-organização? Foi nos anos 70 que surgiram duas áreas que iam ter grande importância para o entendimento do que é um sistema vivo: a complexidade, sua matemática, e a auto-organização. Deixando a complexidade para depois, vamos primeiro ver a questão da auto-organização. É a questão autogestionária do pensamento anarquista? É disso que ele está falando? Não, o sistema de autogestão. E por favor, isso que eu estou falando, que eu não sei se é o que ele vai falar, né? Eu falei de
anarquismo, tá? E não de anarcocapitalismo. Anarquismo é coisa séria. Anarcocapitalismo é delírio do jovem da internet que acha que aquela cobrinha, aquela bandeira de cobrinha em forma de cocô, né, cujo maior herói é o, é o Elon Musk, eu sinto muito, isso é delírio. Foi de anarquismo mesmo. Será que é disso que ele vai tratar? Vamos ver. Né? Será que ele vai tratar do anarquismo mesmo, dos sistemas autogestionários? Vamos lá. As notas. Esse exemplo parcial não costua a integralidade dos mecanismos envolvidos na temperatura alta, mas da ideia de funcionamento da realimentação negativa nesse contexto. O computador, diferentemente da célula viva, não consegue fabricar os próprios componentes. Olha lá. E 183, dedicamos um capítulo, que em 2020, à questão da complexidade a partir das elaborações de Wolfram, 2002. Beleza. Vamos lá, as organizações que ele falou de não é auto-organização. E que eu relacionei com autogestão, mas talvez não seja isso. Vamos ver o que ele vai falar. Uma organização é um conjunto de relações necessárias entre os elementos de um certo sistema que determinam as características essenciais desse sistema. Implica que algumas relações são indispensáveis no sistema considerado. Um sistema, segundo Lawrence Henderson, é um todo integrado cujas propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes. Pode ser concebido como uma entidade que produz e reproduz seus componentes, sua estrutura e sua fronteira autônoma, pelos meios de operação autorreferencial de seus componentes. Shipek e nossa senhora, Chasher, acho que é, 92, página 18. Em termos de organização, a questão seria a definição dessas relações indispensáveis ao sistema considerado. Por exemplo, quando se trata de uma cadeira, quais são as relações sem as quais não se pode falar de cadeira? Podemos considerar o fato de ter um assento, de que esse assento é relacionado a uma maneira de sustentar o corpo, de sustentar no espaço, com o elemento pé relacionado nesse assento. Poderia ser um rabisco, um rascunho, um pequeno desenho descrevendo as relações essenciais para poder chamar esse nexo relacional de cadeira. Já a questão da estrutura vem depois. Ela é a concretização física da organização e pode apresentar-se de múltiplas maneiras. Nossa cadeira pode ser de plástico, de madeira ou de metal, ter um, dois, três ou quatro pés, ser um assento curvado, reto, de qualquer outra forma geométrica e por aí vai. Já podemos diferenciar aqui a organização e a estrutura com o primeiro ponto. A qualidade para a organização e a quantidade para a estrutura. Seguindo Capra, podemos construir esse pequeno quadro comparativo entre estrutura e a organização. Estrutura. De que é feito? Organização. Quais as relações? Estrutura. Medir e pesar coisas. Organização. Mapeamento. Estrutura. Quantidades. Organização. Qualidades. Estrutura. Análise. Átomos e moléculas. Organização. Síntese. Algo a mais. Estrutura. Componentes físicos. Organização. Sem componentes físicos. Como concretização da organização, a estrutura trata de medição de numeração, de análise para responder à pergunta: de que é feito? Central na perspectiva estrutural. Mas a organização tem importância essencial para a definição do sistema vivo, que só pode surgir de uma organização. Quando um sistema vivo é dissecado, o que é perdido é seu padrão de organização. Os elementos da estrutura podem ser estudados, mas a própria organização já foi, e o sistema não é mais um sistema vivo. Será que existe um padrão de organização comum a todos os seres vivos? Maturana e Varela. A resposta é afirmativa, e esse padrão é a auto-organização, e sua principal propriedade é a rede. Não existe organismo vivo sem rede, sem uma organização em forma de rede. Já nos anos 50, com os primeiros passos da cibernética, vários modelos foram construídos a partir de elementos binários. Essas pesquisas mostram como alguns padrões ordenados apareciam nas redes após reiterações. Foi exatamente a operação que Lacan, 56, produziu na parte parênteses dos parênteses do seminário sobre a carta roubada.
Com a construção da cadeia L, a partir de um modelo de codificação binário de elementos aleatoriamente produzidos, alguma coisa se organiza e essa auto-organização define o processo vital. A ordem não vem de fora, mas surge dos próprios elementos do sistema. Haken, 1991. Agora, os modelos atuais de auto-organização já se afastaram dos primeiros passos da cibernética e trouxeram novas propriedades importantes, que são as seguintes. Processos. O processo auto-organizador inclui a criação de novas estruturas, de novos modos de comportamento, pelo desenvolvimento, pela aprendizagem, pela evolução. O sistema é atravessado por um fluxo permanente de energia e matéria. Sem esse movimento não há auto-organização. O sistema é afastado do equilíbrio e aberto. Os elementos do sistema têm relações não lineares. A organização é também um processo de autoprodução, pela qual os componentes produzidos são igualmente os elementos produtores. A organização aparece a cada nível da hierarquia biológica a partir do modelo X1 a X2, a X3, a X e tal, né? Xn-1, Xn mais, até X1, etc. Enherheiden, não, Anderheiden, 92. Não sei quem é o pesquisador. Podemos considerar o ciclo do DNA, por exemplo, ao nível celular. DNA, RNA, enzima 1, enzima 2, produto, DNA. Ou ao nível dos órgãos, o ciclo da respiração. Respirar, O2, pulmão, pulmão, CO2, respirar. Eu iria até além, né? Se a gente pensar na respiração, mas na respiração intracelular, pensando no ciclo de Krebs, né? Nas mitocôndrias, né? E nesse processo de retroalimentação também. É bem interessante. É... Underheiden lembra que a auto-organização já foi demonstrada nos casos de excitações periódicas de neurônios, no reflexo pupilar à luz, da dinâmica da população de baleias, entre muitos outros. A célula dá um outro exemplo interessante na medida em que a auto-organização produz a sua própria fronteira. A membrana, que, por sua vez, tem papel organizador dos elementos internos. Maturana e Varela, 73, procurando explicar a organização da vida, escolheram chamar autopoiese a auto-organização. Olha lá. A autopoiese, enquanto sistema que define a vida, é a organização suficiente e necessária para identificar a vida. Um sistema será dito vivo se a sua organização for autopoiética. Vamos prestar atenção nessa palavra? Só lembrar aqui para os gregos, né? Poiesis quer dizer criação, né? Daí que, por exemplo, a nossa medula óssea se chama a medula hematopoiética, né? Porque a medula óssea produz glóbulos vermelhos, né? Daí vem a palavra poiesis, que a rigor pode ser sinônimo de literatura, mas que nós conhecemos como outro sinônimo, que é poesia. Né? Então, o que que é a poiesia? A poiesia é um texto de criação. E o poeta é aquele que é o criador. Né? Daí disse que o homem, o ser humano, ele se aproxima de Deus quando produz arte, né? Uma vez que é a poesia por excelência, é a poiesis, né? É o fazer poético, né? No sentido do criar, né? A organização da vida é uma organização circular que guarda a produção ou a permanência dos componentes que a especificam, de uma maneira tal que o produto do seu funcionamento é a mesma organização que se produz. Maturana 7048. As partes que constituem um sistema vivo são definidas como tais pelo observador do sistema, que o decompõe por uma descrição. Essas partes, então, dependem das interações do observador com o sistema e não podem ser consideradas como o próprio sistema vivo. Em princípio, a parte deveria ser definível pelas suas relações dentro da unidade que ela contribui a formar
por suas operações e interações com outras partes. Isso, de qualquer maneira, não pode ser alcançado porque a análise da unidade de suas partes pelo observador destrói as próprias relações que Ui, caiu aqui, socorro. Que seriam, eu tomei um golpe da cadeira aqui. Cadeira, ajuda eu. Que seriam significativas para a sua caracterização como componentes efetivos da unidade. Maturana 7049. Naturalmente, como observadores, não podemos evitar uma operação cognitiva que consiste em separar e distinguir algo que, por nosso próprio ato de percepção, vai configurar-se como unidade. Essa unidade pode ser corpo, objeto, movimento ou qualquer fenômeno identificado pelo observador como um. Este terá relações com outras unidades em conjuntos maiores, ou terá partes que o compõem como conjuntos menores. Mas essas especificações apenas configuram as interações do observador com essas partes. Do ponto de vista constitutivo do sistema, não são necessárias e basta considerar a sua autopoiese. Reencontramos aqui a noção de redes aninhadas dentro de redes. A autopoiese, segundo Maturana e Varela, tem três critérios. O sistema deve ser autodelimitado, ou seja, o limite do sistema é materializado por uma fronteira que, por sua parte, pertence à rede. O sistema é também autogerador e são processos internos que produzem todos os seus componentes, incluindo a fronteira. Enfim, o sistema é autoperpetuador, ou seja, tem permanência ao longo do tempo. O sistema autopoiético é um sistema, enfim, que se retroalimenta e que funciona sozinho, justamente por uma espécie de jogo, né? De jogo incessante entre todas as partes, né? Relações comunicativas entre todas as partes, né? Gerando seus próprios limites de fronteira, né? De grupo, né? Nós estamos em 9h26. Deixa eu ver. Estamos nos aproximando do final. Continuamos. Sandra, como é que você vê? O que você me diz? Vamos, dá para ir mais uns 10 minutinhos? Mais um pouquinho? Bora lá, hein? Dá. Beleza. Bora lá. Estruturas dissipativas. Ilya Prigogine, químico e físico, ganhou o Prêmio Nobel de Química em 77 com sua teoria das estruturas dissipativas. É algo que lembra o pós-estruturalismo aqui, né? Será? Vamos ver. Sempre interessado na questão da vida, Prigogine ficou se questionando sobre o fato de os organismos vivos se manterem em condições afastadas do equilíbrio, à beira do caos. Definiu a estrutura dissipativa como um sistema no qual a matéria flui continuamente através dele, mas sem impedir o dito sistema de manter-se numa forma estável, de maneira autônoma, por meio de sua auto-organização. Encontramos, por exemplo, esse estado estável afastando do equilíbrio, afastado do equilíbrio num redemoinho. Eu só consigo pensar que a grande metáfora disso é o Guimarães Rosa, né? Que fala, né? O demônio no meio o demônio no meio do redemoinho, né? Essa coisa do Guimarães que abre o próprio Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas, né? As características de uma estrutura dissipativa não podem ser derivadas das propriedades de suas partes, mas são consequências da sua organização. Um exemplo clássico de estudo do sistema afastado do equilíbrio foi feito por Prigogine, quando estudou a famosa chamada instabilidade de Bernard. O físico francês reparou que, ao aquecer uma fina camada de líquido, estruturas estranhamente ordenadas apareciam de repente com um padrão hexagonal, enquanto o líquido mais quente sobe pelas células e o líquido mais frio desce para o fundo, onde fica aquecido, para subir depois de novo. Prigogine estudou esse fenômeno e mostrou que, ao afastar-se do equilíbrio, o líquido atinge um certo patamar,
um limiar, um ponto crítico, que vai ser chamado ponto de bifurcação, em que, de repente, o sistema muda e um novo padrão de organização aparece. Haken 91. Um ponto interessante é que o ponto de bifurcação depende da história anterior do sistema, o que será particularmente importante no caso dos sistemas vivos, em que as expectativas e o desenvolvimento próprio do próprio sistema realimentam o processo. Outro exemplo é o lazer. Né? Não, desculpa, lazer, esse daqui é laser mesmo, né? Com S é de stimulating, né? Porque o laser é uma sigla, né? E eu fui quente no lazer, né? É a projeção, é o ato falho do fim de semana, né? O laser é uma sigla, né? Que é Light Amplificated Stimulated, but não sei o que. A cadeira, ajuda eu. Mas não sei o que, radiation, né? Então, o laser com S não é o laser. Outro exemplo é o laser, no qual a ação combinada de muitos elementos vai produzir, de repente, um comportamento novo do sistema. Outro domínio é o movimento rítmico dos dedos, em que um padrão alternado, entrando num processo de aceleração, de repente muda de padrão e entra em fase. Kelso, 1995. O do laser eu conheço dos dedos. Prigogine descobriu que se a estrutura dissipativa depende do meio ambiente, né, do meio ambiente, para receber a energia necessária para poder existir, as instabilidades e perturbações que acontecem no sistema antes de pular para uma nova organização no ponto de bifurcação dependem dos laços de realimentação do próprio sistema. Um sistema vivo tem uma estrutura dissipativa, mesmo que toda estrutura dissipativa não seja um sistema vivo. Ela necessita de um fluxo permanente de ar, de água, de alimento vindo do meio ambiente através do sistema, para permanecer vivo e manter sua ordem. Essa estabilidade afastada do equilíbrio é outra maneira de abordar a auto-organização. Assim, o equilíbrio de um sistema vivo só acontece quando este sistema morre. O sistema vivo em equilíbrio é um sistema morto. Eu só consigo pensar em última instância se uma metáfora possível desse limite entre morte e vida, né, porque chega na estabilidade do morto, mais e tal, é o vírus, né? Aquele debate de se o vírus é ser vivo ou não, né? Porque o vírus nada mais é que uma caixa, né? É uma caixa proteica, no caso do retrovírus, né, com material de RNA lá dentro, né? Então, por isso que ele vive um montão, porque afinal ele não tem que ser atacado, ele é um pó. O vírus é um grão de pó. Mas, quando ele entra em contato com uma célula, ele joga o material, o RNA, e ele se reproduz. Então, o vírus é vivo ou não é vivo? Né? Me parece que esse sistema aqui que ele coloca, né, dissipativo, talvez seja a melhor possibilidade de entender como funcionam, ou o que, afinal de contas, é o goddamn fucking hell vírus. Né? Um organismo, eu já diria, Humberto Gessinger, né? A libido e o vírus, o poder e o pudor, os lábios e o batom. Né? Citação aqui do engenheiro do Havaí. Um organismo vivo nunca está num estado de equilíbrio perfeito. Sempre ocorrem pequenas oscilações que revelam uma dinâmica afastada do equilíbrio. A biologia e o corpo humano não são organizados de maneira fixa, rígida, produzindo identidades estruturais. Existe uma flexibilidade orgânica que depende também das condições do meio ambiente, como, por exemplo, as batidas cardíacas, a concentração das células sanguíneas, o sistema endócrino, Underheiden, 92. A diferença entre a auto-organização autopoética e a estrutura dissipativa está na qualidade fechada ou aberta do sistema. Lá onde a autopoiese reclama um sistema fechado, sem entrada nem saída, a estrutura dissipativa funciona como um intercâmbio permanente com o meio ambiente, prelevando elementos dele e expulsando dele os resíduos dos seus processos organizacionais, urinas, fezes e CO2, no caso de organismo vivo.
Essas noções de aberto e fechado foram introduzidas por Bertalanffy em 68, como modalidades importantes na definição dos sistemas na sua teoria geral dos sistemas. A física convencional trata apenas de sistemas fechados, ou seja, sistemas em que são considerados isolados do meio ambiente. A termodinâmica expressamente declara que suas leis se aplicam apenas em sistemas fechados. Particularmente, o segundo princípio da termodinâmica declara que no sistema fechado, uma certa quantidade chamada entropia, uma certa quantidade de energia, né, se não me engano, chamada entropia, deve aumentar até o máximo e, eventualmente, o processo dá uma parada num estado de equilíbrio. Porém, encontramos sistemas que, por sua própria natureza e definição, não são sistemas fechados. Cada organismo vivo é essencialmente um sistema aberto. Mantém-se num fluxo contínuo de entradas e saídas, com uma construção e destruição dos seus componentes, nunca estando durante a vida toda num estado de equilíbrio químico ou termodinâmico, mas se mantendo num estado de balança fluida, distinto do tal equilíbrio. Bertalanffy, 68, página 32. Já hoje em dia, essas noções entraram nas colocações de analistas e são objetos de elaborações e teorizações na teoria da prática psicanalítica. Damos aqui um exemplo. Os organismos vivos existem segundo linhas dialético-dialogais. A dialética aplica-se em sistemas fechados, onde o diálogo caracteriza as interações em sistemas abertos. O desenvolvimento neural acontece num sistema fechado do meio ambiente, e as interações normais, maduras, como do discurso adulto, ocorrem num sistema dialogal aberto. Grotstein, 2016, página 23. A questão de um novo movimento dialético entre o fechado e o aberto abre perspectivas para a dicotomia entre o intrapsíquico e o ambiente nos debates que ocorreram na psicanálise e traz argumentos em favor da abordagem relacional em que essas duas vertentes são consideradas. A teoria dos sistemas dinâmicos não lineares fornecerá outros elementos úteis para esse debate, como veremos numa sessão seguinte. E aí, Sandra? E aí, vamos. Bom, eu preciso me retirar, você não vai ficar lendo sozinho, né? Não, é péssimo. É, né, seria péssima ideia. É, não. Eu Então, posso vamos ler sozinho, ficar? mas eu não gravo. É, maravilha. Vamos parar aqui a tela. A gente parou aqui, deixa eu ver por conta aqui. Nossa, e agora ele enveredou por outra área mais densa ainda, né? Agora ele É, pegou eu uma acho que floresta dentro. aqui, deixa eu só compartilhar a tela de novo para eu saber que página a gente parou. Quer ver? Só porque eu não Hum, posso minimizar a janela aqui. A gente está no livro, na página. Quase chegamos lá, né? Lá, na 169, né? tá. O que ele está fazendo aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está estabelecendo esses parâmetros, né? Esses sistemas, né? De, Uhum. assim, de pensamento, né? Que tem tanto da teoria do caos, que mais esses outros sistemas aqui, como é que é o nome? Eu vou ver aqui É, mais isso fácil. aqui é atrativo? Não, como é que é? Então, são nomes novos para gente, né? Conceitos, né? Não, Estruturas ele vai para dissipativas, física, ele vai para biologia, ele vai para é, química, né? estruturas dissipativas, né? Dissipativa. É, é, tem estruturas e organizações, né? Ele vai diferenciar, Uhum. né, os funcionamentos aqui, né? Pelo jeito, para ele enveredar lá na psicanálise relacional e de objeto, né? Eu vou aqui, Não parece? eu acho que ele vai para a questão da psicanálise, para a questão objetal, ele já deu uma cantada aqui, né? Que a questão É, objetal é fundamental para ele, mas também eu tenho, assim,
como diria um certo moço da República Brasileira, da Nefam da República Brasileira, eu não tenho É. provas, mas tenho convicções. Eu Uhum. acho que para onde ele está indo, se ele não vai cair, ele vai estar do lado da ideia do multiperspectivismo ameríndio, como coloca o Eduardo Vieira de Castro para pensar a questão da Tá. natureza. Eu acho que a questão da ecopsicanálise, da ética melancólica que ele coloca, eu acho que vai terminar numa lógica do pensamento pós-estruturalista do Eduardo Vieira de Castro, porque o Eduardo Vieira de Castro mesmo fala, né, olha, os indígenas têm um sistema de pensamento que se aproxima do sistema do antiédipo deleuziano, né? Quando você vê lá no Metafísicas Canibais, né? Ele está propondo uma espécie, eu acho que ele vai trabalhar com uma ideia de metafísica canibal nesses termos, né? Que é, de uma certa maneira, um sistema de caça, né? Pelo menos, eu não sei como ele vai construir isso para psicanálise, mas no sistema ameríndio é um sistema de caça, que a gente conversava Uhum. esses dias e que isso até, eu lembro que provocou convulsões, assim. Nós caçamos e somos caçados, né? No Uhum. pensamento indígena, todo mundo tem um lugar de caçador e de caça. Então, assim, o ser humano mata o bicho para comer, mas fica tranquilo, porque a varíola, assim, no Metafísicas Canibais, o Viveiros de Castro vai falar que, assim, nós comemos sei lá, a paca, né? E nós tomamos a cerveja. Mas fica tranquilo porque a varíola se alimenta, a mãe da varíola se alimenta da nossa carne. E o nosso sangue para a varíola é cerveja, né? Então, ser humano, segundo o perspectivismo ameríndio, não é prerrogativa dos humanos. A varíola também é humana. Quando ela nos preda, ela é humana. Nós, quando predamos Uhum. a paca, somos humanos, né? E o xamã? O xamã é o cara que muda de estação, que ele tem um chocalho de controle remoto, que ele fala, nossa, precisamos conversar com a varíola. Pera lá, não deixa morrer esse guerreiro, não. Vamos lá. Sintoniza no UHF aqui. Chega na varíola. Aí Uhum. o xamã vai lá conversar com a varíola. Ô, dona varíola, eu sei que a senhora está caçando. Desculpe interromper, você estava caçando a gente. Mas sabe o que que é? Não vai rolar você pegar esse guerreiro, não. Pode ser outro momento. A varíola, pô, mas tô com fome. Não comi hoje. E daí o xamã, ele vai fazer, como é que chama? Diplomacia interontológica, né? Entre tipos de humanos diferenciados. Acho que é aí que ele vai parar. Mas eu só tenho convicções, não tenho prova. É, vamos Eu, ver. a- Tá, eu é acho que interessante, mas quando ele vai fundo mesmo, né? eu acho que ele tá, porque eu acho que ele tá jogando todos esses sistemas, né? Uma vez um gaúcho, toda vez me disse, é para tontear o inimigo, né? Ele vai falar, É. sistema tem esse, mas vamos aqui. Eu acho que ele tá mapeando os sistemas, mas eu não, eu até tô curioso, mas por que será que está trazendo tantas, que ele está abrindo tanto, né? Agora. Eu Uhum. quero que daqui a pouco ele vai, né, A no juntar momento, tudo, né? para juntar esse negócio aí. Esse É, ajuntamento que é. a gente vai ter que ver como é que é, né? Sim, Não é sim. Grande verdade? finale. A gente está agora na página 169 e nós temos. Nós vamos até o 100? quê? 200 e. Nós vamos até 205, né? Então, nós temos 30, não dá 40 páginas, né? 35 páginas, uma coisa assim, né? Se a gente vai Falta de pouco. 15 em 15, a gente vai meados de julho, né? Tá. Né? Se isso vocês quiserem, não sei se todo mundo vai querer férias também, acho que. Ou não, né? Eu não sei, né? Mas a gente. É, vamos, é. Nosso grupo não é grande. Tranquilo. Bom, eu vou dar tchau para a gravação aqui, né? Tá.